Olá pessoal. Como eu vos tinha dito, gostaria de vir aqui falar da visita do chanceler alemão Scholz a Moscovo. Ele esteve hoje reunido com o presidente Putin, ontem tinha estado em Kiev e, e acabaram de. Ainda estão, na realidade, estão fazendo uma conferência de imprensa, mas eu não prefiro já comentar aquilo que há, porque os temas que eram mais importantes estão aqui. E penso que não há muito mais a dizer. Hoje, há duas coisas importantes em relação ao que aconteceu hoje. E, e desde a da perspectiva desta invasão iminente de tropas russas ao leste da Ucrânia e toda esta campanha que foi feita nas últimas 2 semanas, principalmente nesta última semana, nestes últimos 4, 5 dias, que qualquer pessoa que se ia deitar pensava que ia acordar com a notícia de que tinha começado uma guerra na Europa. E por momentos esquecemos que existia o Covid e toda essa pandemia e só se falou na possível guerra, nesta propaganda massiva que foi feita. E eu sigo muito particularmente os meios de comunicação em português, em inglês, espanhol e alemão. E todos diziam a mesma coisa, principalmente estes mais afetos ao sistema atlantista que vigora. Raras exceções de alguma imparcialidade e de imprensa um pouco mais alternativa que não fazia tanto eco desta histeria que é aquilo que foi, como foi considerado hoje pelo ministro Lavrov, ministro dos Estrangeiros russo. A Rússia retirou, ou começou a retirar, muito do seu armamento pesado e das suas tropas que tinham estacionadas ali perto, tanto na Bielorrússia como na fronteira da Ucrânia, na fronteira ocidental da Rússia com a Ucrânia. Mas isto não quer dizer nada, quer dizer que isto foi feito há um mês, estávamos nessa mesma situação, houve uma, uma concentração de tropas, houve exercícios retiraram e depois voltaram, e isto, claro, que obedece a muitas informação de inteligência russa e tudo mais. As tropas russas saíram hoje como estavam previstas de ter saído porque estavam em exercícios. Não tem necessariamente a ver com a pressão que fizeram os Estados Ocidentais ou a comunicação social, a opinião pública no Ocidente. Porque isto também o Dmitry Peskov, o porta-voz do Putin, também falou em relação a isto hoje. Disse que isto. Bom, vocês é que inventaram essa história que a Rússia ia invadir. A Rússia nunca disse que ia invadir a Ucrânia. Portanto, isto foi uma cortina de fumo que se inventou para caso houvesse uma escalada, um acidente ou uma provocação própria da NATO, quer dizer, a Rússia era imediatamente culpada. A campanha tem sido feita desde 2014, está claro. Houve aqueles 4 anos do Donald Trump na Casa Branca em que isto ficou esquecido, ficou deixado de lado, mas voltou com muita força, como já vos tinha dito aqui, logo que chegou esta nova administração. Portanto, eu julgo que isto é um adiar do problema que está ali. Não há nada em concreto que hoje tenha feito nada em concreto para resolver este problema. Porque o problema, eu volto a repetir aquilo que já aqui tinha dito, penso que foi no último episódio, vou pôr aqui para quem não viu, tem a ver com a arquitetura de defesa da Europa, no qual a Rússia tem uma abordagem e a NATO tem outra. E basicamente a NATO quer continuar a se expandir para leste, já sobre as fronteiras da Rússia, o que é uma ameaça à segurança nacional da Federação Russa. E a Rússia tem uma ideia que é aquilo que se pode dizer da esfera de influência, que a Rússia volta a ter a esfera de influência soviética, do espaço pós-soviético do leste da Europa, e que os Estados Unidos se retire do leste da Europa, muito concretamente do Báltico, da Polónia, da Croácia, da Roménia, da Bulgária, porque choca com. Representa um perigo imediato. Portanto, a situação que nós presenciamos estes últimos 2 meses, porque realmente há 2 meses atrás, no dia 17 de dezembro,
recordo-me que havia também mais de 100 mil tropas russas ali também na fronteira com a Ucrânia e estávamos nesta situação. Depois meteu-se o Natal ortodoxo, e isto foi se estendendo e agora voltou a esta mesma situação. E eu queria ter sabido a data concreta e fui aqui ver na internet e realmente em abril do ano passado tínhamos uma situação parecida. A mesma coisa, a mesma propaganda, com menos intensidade, mas com aquele espantalho de que a Rússia ia invadir a Ucrânia porque estavam lá em exercícios, em abril do ano passado. Portanto, há aqui muita informação que eu tinha tirado. Outra notícia importante que eu acho é que na Duma, na Câmara Baixa do Parlamento Russo, que não podemos esquecer que a Rússia é uma república presidencialista. Aqui o Putin terá sempre a última palavra, mas ele é praticamente aconselhado pelos deputados da Duma a rever as leis que são aprovadas, que são emanadas do Parlamento para a presidência. Foi aprovada uma resolução hoje por maioria absoluta, acho que foi o Partido Comunista que levou, ou foi a própria Rússia Unida do Partido do Putin, que levou de aprovar as repúblicas populares de Donetsk e de Lugansk como territórios especiais, no qual eles possam abrir a reconhecê-los como protetorado, uma figura de direito parecida ao de protetorado da Rússia. Se o Putin aprovar isto, muda tudo, porque até agora a Rússia reconhece a soberania ucraniana sobre aqueles dois territórios que são de maioria étnica russa. Portanto, isto aqui abre algo inesperado, quer dizer, não era inesperado de todo, mas vem numa altura em que hoje há a visita do chanceler Scholz, que como eu já previa e como eu já temia, foi a Moscovo a corroborar as ordens de Washington, onde ele tinha estado a semana passada. Portanto, em relação, muito concretamente, há aqui assuntos bilaterais que eles discutiram. O Scholz agora, nesta conferência de imprensa, fala aqui daquele grupo Memorial, que é uma coisa lá dos direitos humanos e tal, contra o Putin. Depois de falar de que queria que a Deutsche Welle continue a emitir desde a Rússia. Mas só que, claro, o tema da Deutsche Welle vem na sequência deles terem proibido aqui o RT Deutschland na Alemanha. E estas coisas assim, de temas bilaterais, e agora, já mais recentemente, eles fizeram aqui umas perguntas importantes em relação ao Nord Stream 2, que era um dos temas quentes, e da parte militar da Ucrânia. Bom, começando pela parte militar da Ucrânia, o Herr Scholz voltou a esquivar-se e falar de redundâncias e de ameaça, ameaça militar, e enquanto a ameaça militar não tiver desaparecido, eu não sei se ele não tinha tido já a informação de que começaram a retirar tropas. Eu acho que eles querem exigir que a Rússia não faça mais exercícios na fronteira com a Ucrânia, o que é uma coisa completamente disparatada. E depois, com o Nord Stream 2, ele disse... Voltou a mesma coisa. Ele não respondeu à pergunta da jornalista e disse que a Alemanha compromete a assegurar a segurança do Nord Stream 1 e dos canais energéticos que passam na Bielorrússia, na Rússia, na Bielorrússia, na Ucrânia e na Polónia. Mas enquanto em relação ao Nord Stream 2 em concreto, ele mais uma vez disse que não se metia em coisas interprivados e que enquanto haja uma ameaça militar na Europa, ele nem sequer disse que não ia aprovar, é deixar... Ele fugiu tão bem à pergunta, de uma forma tão bem à maneira deles, de gente que mente, porque é isso mesmo, é um socialista sendo socialista, pronto,
que se vocês lá em Portugal sabem como é que é, aqui não é muito diferente. E ele, então, como há uma semana atrás em Washington, não respondeu às perguntas, fugiu. Ou seja, é deixar tudo em águas de bacalhau, como se diz em português, para que a coisa não continue, não continue assim, que não seja homologada a licença e que, claro, as consequências foi. Putin respondeu a uma pergunta e disse: bom, se os alemães querem, vão continuar a pagar mais caro, um factor de 1 para 5. Como temos aqui outros sócios parceiros, ele devia estar a referir-se à Sérvia e à Hungria, que estão comprando agora gás, que fizeram acordos milionários de preço de amigo, 1/5 do preço que a Alemanha está pagando agora nos mercados spot, não é? Caros. Ele disse, bom, se é isso o preço que o povo alemão quer pagar, pois aí tem, vão pagar 5 vezes mais caro a eletricidade. E o que vive na Alemanha, pronto, e o que eu diga, não é? E o Scholz a rir. A rir. Claro, estas são coisas que não afetam. Portanto, isto vai ter, mais cedo ou mais tarde, vai ter consequências internas populares na Alemanha. Porque começam a ver que a Alemanha é fraca, é uma grande economia, é a quarta economia mundial ainda, e que é um anão geopolítico que não se sabe levantar para os seus direitos, porque desde Washington estão mandando na energia e na macroeconomia do país. Isto vai-lhe passar caro mais cedo ou mais tarde. E aqui, em relação ainda a este Nord Stream, o Putin também respondeu a outras perguntas da imprensa, em que disse que havia uma realidade no ano 2000, há 22 anos, quando era o presidente Kuchma na Ucrânia, em que a Ucrânia fazia parte destes acordos energéticos entre a Europa e a Rússia, porque estava no meio e porque estava interessada e estava numa situação que não era ideal, obviamente, porque estava ainda saindo daquela coisa toda da União Soviética, mas que não é a desgraça que é hoje. Portanto, isto aqui não há grandes motivos de alegrias. Há este alívio de não haver agora uma guerra, um conflito aqui na Europa. Em relação ao tema do conflito na Europa, também houve ali umas perguntas, ao qual o chanceler Scholz disse assim, umas coisas bem à maneira de socialistas como ele. Vamos lá ver, ele é um baby boomer, tem 63 anos agora, e ele disse que ele era de uma geração que se habituou, não queremos guerra, aqui não tínhamos vindo da nossa família, vieram de guerras e tal, e que é impensável uma guerra na Europa. Ao qual o Putin também disse depois, eu também sou da sua geração. Bom, salvaguardando que é russo e não é alemão, não é? É outra coisa. E ele disse que também não quer nenhuma guerra na Europa, mas que guerra na Europa já tivemos. E apontou diretamente ao tema da Jugoslávia e do bombardeamento de Belgrado. Porque isto foi como se costuma dizer, uma boca mandada aos socialistas alemães, o SPD, que era governo nessa altura. Portanto, aí mais tarde o Scholz aproveitou para dizer que havia um caso de limpeza étnica e porque a União Europeia e a NATO tinham que intervir. E o Putin também depois, noutra pergunta, disse sim, mas hoje em dia a limpeza étnica está-se dando no Donbass, ou seja, no leste da Ucrânia, contra os russos. Portanto, como eu digo, isto aqui não ficou nada decidido. Há aqui muitas outras situações que eu tinha aqui escritas para falar, e aqui desde as exigências, os 14 pontos de exigências da Rússia à NATO e aos Estados Unidos. O Putin frisou de novo e disse que querem garantias concretas, que esse não está respondido. Acho que aqui o sistema NATO pensa que pode fazer isto de evadir-se das perguntas, não responder, não dizer, adiar e ganhando tempo. Só que as coisas, os russos não são nenhum estúpidos e estão vendo em que sentido é que isso vai. Isso porque eles, cada tempo que vão ganhando, vão conseguindo mais propaganda e vão conseguindo aquilo que querem. E ele disse que não precisa das garantias para retirar-se dos países de leste da Europa, entrados desde 97,
e que jamais a Ucrânia entre na NATO, porque o posicionamento de armas na Ucrânia é uma ameaça direta que a Rússia não vai tolerar. Ou seja, ele não cedeu nada. Ele vai exigir, portanto, nos próximos tempos estes temas vão continuar a ser evocados pela Rússia. A Rússia quer garantias. Portanto, se agora retirou algumas das tropas, diziam que havia 100 mil, depois disseram que eram 130 mil tropas ali na fronteira. Pode ser que voltem a qualquer momento, pode ser dentro de um mês, dentro de uma semana, dentro de 2 meses. Porque o grande cenário que é do restabelecimento do redesenho da arquitetura de defesa da Europa não está decidido. Hoje estava ali uma conferência de imprensa também do Jens Stoltenberg, da NATO, em que chegou a falar da Geórgia. Portanto, esta situação que está a passar agora na Ucrânia, em relação à minoria russa no Donbass, pode ser que a NATO desloque o centro da atenção para a Geórgia, para a Ossétia, onde estão as populações pró-russas, onde está aquela república pró-russa. É um tema que é um pouco diferente, mas tem bastantes similitudes com o tema da Ucrânia, e que no o jogo final da NATO, que é tirar a Rússia do meio do poderio euroasiático e evitar qualquer conexão entre a Europa e a Rússia, como seria este Nord Stream 2, vai nesse sentido. Ainda por cima tem bastante simbolismo e representa a indústria alemã e russa em parceria e empreendimentos de sucesso que podem levar a um maior envolvimento dos dois países economicamente. Ou seja, tudo isto, eu acho que o sistema NATO não cedeu nada. Eu não vejo isto como uma batalha sequer que tenha sido ganha nem por uns nem por outros. Continua absolutamente na mesma, igual que há um ano atrás, igual que há 2 meses atrás, com a diferença de que eu acho que a NATO está fazendo um jogo de pressão em que vai conseguindo ganhar tempo e vai conseguindo fazer propaganda de demonizar a Rússia e o seu presidente, o atual presidente. Mas as pessoas vão se esquecer desta operação de medo que se infundiu durante 2 semanas. Estas últimas 2 semanas foi demasiado. Esqueceu-se. Amanhã vai voltar o Covid outra vez. Amanhã volta aí, de certeza, as notícias que os hospitais estão arrebentando, que o Covid e que é o Covid e que toda a mesma história dos últimos 2 anos. E vamos continuando, e o jogo que vão continuar isto, e mais cedo ou mais tarde vai voltar este tema da Ucrânia, vai só voltar a falar deste tema da Ucrânia. Vamos lá ver o que é que diz agora também o presidente Putin em relação ao que passou hoje na Duma, de reconhecimento destas 2 repúblicas. Isso mudaria as coisas, mudaria mesmo o status quo e mudaria as coisas muito mais concretamente. Por outro lado, ele voltou a vincar de que quer as respostas às exigências de segurança daqueles 14 pontos que foram entregues há 2 meses. Portanto, novos capítulos vão ter. Tinha aqui muitas outras coisas para falar do que é que representa tudo isto, até com as implicações mundiais e tal. Amanhã, ou seja, hoje chegou o presidente Bolsonaro do Brasil. Amanhã encontra-se com Putin. É importante, porque para os países de língua portuguesa é bastante importante. Para o Brasil é importantíssimo. A Argentina recentemente começou a fazer parte também daquela corredor Belt and Road Initiative da China. E o Brasil tem um comércio muito grande com a China. E agora, por outros temas militares e geoeconómicos, Vladimir Putin tem muito interesse por causa dos BRICS e tudo mais, por causa também desta ameaça de que quererem integrar o Brasil e a Colômbia na NATO, que isso aí já seria
uma escalada muito grande dos países que nem sequer são daquela do, do espaço geográfico que a NATO originalmente teve razão de ser. Portanto, vem nesse sentido, porque o Brasil também agora faz parte, durante este ano e o próximo, do Conselho de Segurança da ONU. A Rússia já o salvou, por temas que tinham a ver com a Amazónia, salvou o Brasil, estendeu a mão ao Bolsonaro. Há eleições no Brasil este ano e não sei qual é a estratégia. Pode ser que para o presidente Putin seja, ele é um campeão da diplomacia, não tenha preferência em relação ao Lula ou ao Bolsonaro, mas aqui pelo menos abrir-se um canal de diálogo que antes não existia entre esta direita, que normalmente no Brasil é muito atlantista e pró-americana e deslumbrada com tudo o que vem do Norte. E desta vez dá-se conta que a Rússia também pode ser um parceiro importante, que ainda por cima, do ponto de vista ideológico, são conservadores, ou seja, Putin é um líder conservador e Bolsonaro também, ou seja, há uns campos que pode haver entendimento, principalmente nesta fase do mundo em que há aí um progressismo violento, que está representado muito hoje em dia na União Europeia e nos Estados Unidos. Pode ser que o Brasil, para além de ser dos BRICS, para além da parte comercial, também da parte ideológica, comece a alinhar um pouco mais com a Rússia. Vamos lá ver. Amanhã, Bolsonaro em Moscovo. Vou ver se esta semana ainda trago alguma coisa que saia, que escape cá para fora sobre essa reunião e destas outras coisas que têm a ver de uma perspectiva mais global, tudo o que representa toda esta história de Estados Unidos, União Europeia, os cinco olhos, Japão. Pô, tem aqui muita cábula, mas isso fica para outra ocasião, que este já está um pouco longo hoje. Bom, até à próxima.